Então vamos lá, pessoal. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês uma forma de começar criando o seu formulário de questões, né, da sua atividade avaliativa, colocando essas duas questões. Colocando para o aluno digitar o nome completo, tá? Definir como obrigatória, e colocando para o aluno informar a turma. Isso para quê? Para evitar alguns transtornos na hora da correção. Quais transtornos? O aluno pode colocar, fazer a sua prova, mas na hora de enviar, ele pega o e-mail do irmão que também estuda no Colégio Bituruna. Já aconteceu isso. E aí até vocês descobrirem, pode acontecer também de dar algum problema na internet, na casa do aluno, e aí vai, né, a prova do aluno vai, tudo certinho, mas ele não colhe o e-mail do aluno. Aí fica sem o e-mail, aí você não sabe de quem é aquela prova. Então, para resolver isso, nós vamos colocar a partir das próximas atividades avaliativas, tá? Essas duas situações aqui, essas duas questões, pedir para digitar o nome completo e pedir para digitar a turma, para facilitar a correção para vocês. Ok, as duas como obrigatório. Mas aí nós paramos naquela situação. Se vocês colocarem para randomizar as questões, pode ser que venha aqui, lá no meio da prova, pedindo para o aluno digitar o nome completo, lá no final da prova, pedindo para digitar, para informar a turma. Não tem nenhum problema, mas fica feio. Para resolver isso, vocês podem dividir o seu formulário em sessões. Nessa primeira sessão, você pede para informar o nome, pede para informar a turma. Ok. Depois que criou essas duas questões aqui, você vai clicar nessas barrinhas, ó, adicionar a sessão. Deixa eu clicar aqui, porque ele vai adicionar a sessão depois dessa questão, então é importante. Então, eu seleciono essa questão e venho adicionar sessão. Então, a partir daqui, ó, após a sessão 1, então essa aqui é uma sessão, ele vai começar uma outra. E aí você coloca aqui o título, questões da atividade avaliativa. Ou o que vocês julgarem aí que fica melhor, tá? Beleza. Colocou e agora você vai adicionar suas questões, tá? Normalmente, aí continua adicionando suas questão 1, questão 2 e assim por diante. Qual a vantagem de você dividir em formulário? Porque quando você mandar randomizar, ele vai randomizar essas duas questões só nessa sessão, não tem problema, né? Começar pedindo a turma e depois o nome, não tem problema se ele randomizar essas duas, tá? Ele vai randomizar só nessa sessão. E depois ele vai randomizar as questões dessa outra sessão aqui. Então, ele não mistura as questões de uma sessão com a outra. Então, resolve o nosso problema, tá? Então, aí você continua digitando normalmente aqui as suas questões, fazendo normalmente sua prova. E não esquecer sempre de clicar lá nas configurações e marcar, né? Coletar endereço de e-mail, limitar uma resposta, aquilo que vocês já estão acostumados. Aí você pode mandar embaralhar a ordem de perguntas, que não tem problema. Digitar aquela mensagem aqui, né? Suas respostas foram enviadas com sucesso, tá? O teste, se vocês não quiserem que os alunos vejam quais são as respostas certas, quais são as perguntas erradas aqui, é interessante, porque aí um aluno não passa cola para outro, pelo menos a gente tenta, né? Ok. Fez aquelas configurações que vocês já estão acostumados, basta pedir para salvar. Prontinho, tá? Ou lembrando também, onde que vocês vão, no dia que vocês quiserem parar, né, de receber resposta, é só clicar aqui em respostas e não aceitar mais, que eu já falei no outro vídeo. Então, são essas informações que eu queria passar para vocês, tá bom?